em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Diz que o filho, a casa torna, né? Graças a Deus. Pode citar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Aleluia. E o pastor já pegou de jeito aqui, falou, não, domingo você ministra na ceia do Senhor. Falei, amém, pastor. É uma alegria, uma satisfação nós estarmos de volta para cá. Nós ficamos ali 3 anos e meio aproximadamente na congregação Betel. E desde quando fomos para lá, Deus havia dito que seria um período de tempo. Seria para uma obra, para um aprendizado, para algo específico. E orando ao Senhor e diante de tudo que Deus tem mostrado e falado, nós entendemos que esse momento havia chegado ao fim. Nós procuramos nosso pastor presidente, pastor Boanerges, nós conversamos com ele, e também eu estava muito cansado, porque conciliar a obra e a vida de professor de educação básica estava difícil. O negócio estava arrochado. Mas foi bênção nas nossas vidas, porque Deus havia dito que enquanto nós cuidássemos da obra do Senhor, Deus estaria cuidando de nós. E nesse intervalo de tempo ali cuidando da obra, nós fomos convocados no concurso público de Lusiânia. E nós assumimos ali a vaga de professor efetivo. E nós estamos aí na expectativa também para assumir o concurso de efetivo lá no DF. Então, a qualquer hora também nós estamos passando pela porta. Então, Deus é assim. Deus, Ele prova, Ele amassa. Tem paraense aí? Tem um paraense? Passa no tipiti de Jeová. Aí tem que passar mais um pouquinho. Né? Aí quando passar mais um pouquinho, aí Deus fala, não, agora eu vou ter misericórdia, vou te abençoar. Eu falei, amém. Glória a Deus por isso. Então nós estamos alegres e satisfeitos de estarmos aqui de novo com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Elias, todos os obreiros. Vocês são nossos amigos e irmãos. Eu louvo a Deus também pela vida da minha esposa, da minha filha, que esteve conosco ali, lado a lado, nos acompanhando na obra do Senhor, ali na congregação Betel. Amém? Atos 2, 42, até o verso 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Graças a Deus. Aqui diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles quem? Os quase 3.000 que se converteram à pregação do Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, marca o crescimento da igreja, marca a vinda do Espírito Santo de Deus sobre os crentes para receber um revestimento de poder, para poder testemunhar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E mediante esta descida do Espírito Santo e esse enchimento de poder, Deus levanta o apóstolo Pedro para pregar com intrepidez,
com ousadia a palavra do Senhor. E a palavra pregada, o evangelho pregado foi tão impactante que aquelas pessoas começaram a olhar umas para si, uma para as outras e dizer: que faremos nós? E Pedro, aproveitando, ele lança a rede dizendo: arrependam-se dos seus pecados para que venham sobre vós tempos de refrigério sobre a alma. E quase 3.000 pessoas se convertem na igreja do Senhor. E agora, eles estavam o quê? Precisavam ser discipuladas, precisavam ser ensinadas, estavam ali recém-nascidas na fé, haviam se convertido, precisavam receber a instrução, porque muitos daqueles ali receberam as instruções da lei de Moisés, muitos a respeito das religiões dos seus países de origem, mas agora precisavam receber a palavra do nosso Deus, a palavra genuína, o evangelho salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. E primeiro de tudo eles precisavam agora receber a doutrina, receber o ensinamento da palavra do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. E o que é perseverar? Permanecer, insistir em alguma coisa específica, ser estável. Permaneça, começa, olha só o rol aqui de coisas que eles tinham que fazer e eles faziam. Primeiro, perseverar na doutrina. Aqui a doutrina, entenda-se, palavra de Deus, amém? Sã doutrina da Bíblia Sagrada. Ensino dos apóstolos. A igreja precisava ser fundamentada no evangelho e no ensinamento dos apóstolos. E eles precisavam perseverar, ser estáveis. Por que isso? Porque nós vivemos um mundo de fluidez, um mundo de relativismo. Vivemos um mundo em que as pessoas não buscam firmeza. Mas nós, os salvos em Cristo Jesus, aqueles que cercam esta mesa, precisam perseverar nesta palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. E os apóstolos tinham uma preocupação muito grande com essa palavra. Se vocês estudarem as cartas paulinas, as cartas de João, as cartas de Pedro, é o tempo todo eles combatendo os falsos mestres que entravam no seio da igreja. E o apóstolo Paulo, em Atos 20, quando ele vai se despedir dos bispos de Éfeso, ali no porto de Mileto, em Éfeso, diz a palavra do Senhor que aqueles bispos, aqueles homens de Deus, eles precisavam tomar cuidado com os ataques internos e os ataques externos. E por isso que Paulo, ele instrui o seu filho na fé, Timóteo, dizendo, aleluia, que era para ele guardar a sua vida nesta doutrina, nesta palavra. E Paulo falava para Timóteo: prega esta palavra, porque salvará a ti mesmo e a todos quantos te ouvem. Então a igreja no século 21 precisa ser fundamentada na palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje, perseverar na palavra de Deus, se você quer ser minimamente bíblico, é fundamentalista, é radical, é isso, é aquilo outro. Irmãos, nós não podemos dar ouvidos de forma alguma para o que dizem a nosso respeito. É a Bíblia Sagrada que salva, que muda a história, que muda a vida de pessoas e que mudou a vida de muita gente que está aqui dentro. É esta palavra, é a palavra do nosso Deus. E a própria Jesus é a própria palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia Sagrada, Jesus, ele é a palavra.
Nós não podemos falsear esta palavra. Nós não podemos baratear esta palavra. A primeira coisa que esses novos convertidos fizeram é receber doutrina. Receber Bíblia. Palavra de Deus. Segundo, se eles recebem palavra de Deus, doutrina sadia de Jesus e de Deus dos apóstolos, consequentemente surge o quê? Uma comunhão, um ambiente de koinonia, um ambiente de comunhão, irmãos. Irmãos, é tempo da gente largar de mimimi, de disse-me disse, daquilo outro, irmãos. Jesus está voltando. Olha os fatos ao seu redor. Olha a economia, olha a ideologia, olha a religiosidade, espiritualidade. Olha o cenário ao teu redor. Jesus está voltando. É tempo dos crentes andarem em comunhão. Isso aqui prega. Isso aqui prega. Eu posso não pregar a palavra de Deus, mas o fato de você ver esta mesa, ela está pregando. É um memorial. É uma pregação que remete ao passado, presente e futuro. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, aquilo que Jesus ainda está fazendo nos dias de hoje, e aquilo que Jesus fará é quando vir arrebatar a sua igreja. Então aqui é uma pregação. E para cercar-se esta mesa tem que ter comunhão. A gente sabe que no ambiente de igreja tem uns que estão mais curados, uns estão mais feridos, uns são mais maduros, outros são mais meninos. Mas o apóstolo Paulo, ele fala assim, ele faz um relance da vida dele lá em Filipenses capítulo 3, e ele fala assim, olha, não que eu julgo ter alcançado a perfeição, mas eu deixo as coisas para trás, eu olho para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Ele olhava para frente. E quando a Bíblia diz sobre perfeição, entenda-se amadurecimento, maturidade. Porque perfeito ninguém é, né, irmãos? O que foi perfeito, Jesus tomou para ele, né? Deus tomou para ele. Enoque andava com Deus e Deus... Não, peraí, meu amigo. Rapaz, não tem como você ficar nessa terra, mas não. Você e você, nós estamos aqui numa sintonia tão fina. Eu quero você para a minha presença. E Deus toma Enoque. Porque Enoque, ele pregava contra aquela sociedade da época. Ele era justo. E Deus toma ele. E aí, a comunhão, irmãos, é necessária. Haver esta comunhão é harmonia, união, irmandade. É o dever espiritual dos crentes para estimular uns aos outros para santidade e fidelidade. O significado básico de comunhão é parceria, é partilha. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. Nós não podemos, as rusgas, as coisas que temos entre nós, que porventura há entre alguém, tem que ser deixado de lado. E Jesus, ele é bem enfático, ele diz uma coisa sobre a falta de perdão. E a falta de perdão é uma coisa muito complicada, é crítico. Ele fala que se alguém for ferido, antes de entregar o sacrifício, ele tem que deixar dar meia volta e se reconciliar com seu próximo. E aqui, essa igreja recebeu boa doutrina, boa palavra. Aqui vocês recebem boa palavra. Então tem que haver comunhão mais e mais crescente. E fala que eles estavam ali, irmãos. Salmo 133 a gente já sabe de qual é salteado. Salmo 133, versículo 1 diz o quê? Vamos lá. Esse é o segredo. É a presença do Espírito Santo, irmão.
A presença do Espírito Santo na vida do crente não é só para pular, só para falar língua estranha. É para unir em uma só fé, em um só batismo, em um só propósito. Porque o apóstolo Paulo ele diz em Efésios que o Espírito é o vínculo da perfeição, o vínculo da paz, o amor de Cristo. E essa é a importância do Espírito de Deus no meio da igreja, na vida dos crentes. Para que haja o quê? Comunhão. Que haja união. Que haja parceria. O que tem de crente querendo passar a rasteira e a banda no outro, para tomar o cargo do outro, para tomar o lugar do outro, para com isso, irmão. Isso é coisa do diabo. Espere a tua vez, espere o teu momento. Deixa as coisas de Deus acontecer naturalmente na tua vida. Deixa Deus conduzir a tua vida. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ei, o Evangelho não diz respeito a você, diz respeito a nós, diz respeito a Deus. Há um ditado lá fora, e tem que ser lá fora. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não tem esse ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Lá fora eles podem falar. Mas aqui dentro não, irmãos. Dentro da igreja não. De forma alguma. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Aqui está falando um descendente da tribo de Benjamim, com dupla cidadania, romano e judeu, filho de fariseu, treinado para integrar o sinédrio judaico, cara com doutorado na escola de Gamaliel, e ele fala, cada um considere o outro superior a si mesmo. Olha só que coisa interessante. Dentro da igreja, irmãos, eu costumava ensinar muito ali na congregação. Sabe qual é a diferença entre mim e vocês? Deus abençoe, meu filho. A diferença entre mim e vocês é a responsabilidade. Sabe por quê? Porque quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, não vai ter a classe do pastor, do presbítero, do diácono, do evangelista. Não, vai ter um povo lavado, remido, comprado de toda raça, tribo, língua e nação, todos salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Baixa só um pouquinho, meu filho. Que a voz do seu irmão aqui, ela não é muito legal, não. Irmãos, quando o apóstolo Paulo fala que em Cristo Jesus a barreira da inimizade ela cai, e todos em Cristo se tornam uma só pessoa, o apóstolo Paulo ele tem em mente, sabe o quê? O templo em Jerusalém. Porque o templo em Jerusalém era dividido. E tinha o pátio dos gentios. E
Se eu sou um gentio, ou seja, um não judeu, que não tenho linhagem judaica, não sou de sangue judeu, se eu traspassasse esta barreira, eu era punido com a morte. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala que em Cristo a barreira da inimizade cai por terra, ele está contemplando isso daí, irmãos. E quando Jesus morre, sabe o que acontece? O véu do templo se rasga de alto a baixo, uma ação de Deus para com os homens, e Ele abre o acesso a todos os salvos em Cristo, para chegar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Retornando a Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tinham comunhão. Como tinham comunhão, podiam partir o pão, podiam ceiar, podiam cercar-se à mesa e participar desse ato. E eles também perseveravam, sabe no quê? Nas orações. Ensino, união, comunhão e oração. Esse é o segredo de uma igreja triunfante, de uma igreja que avança, de uma igreja que rompe. E o versículo 43 diz que em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sabe o que é isso aqui que ele está dizendo? Que havia temor. Começa-se o versículo pelo temor a Deus. Mas eles tinham era pavor e medo mesmo, irmãos. Por causa da presença, eles tinham um senso da presença de Deus no meio deles. Através dos sinais e milagres e maravilhas, eles viam que Deus verdadeiramente estava no meio deles. E aquilo gerava um pavor, um medo, um temor. E muitos, infelizmente, perderam o temor a Deus. Brincam com as coisas de Deus. Perderam o temor com esta palavra. Distorcem a palavra para o seu bel prazer, para os seus interesses. Mas esta igreja tinha temor, porque eles tinham esse senso. E saiba de uma coisa: o Espírito de Deus, ele habita no crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então a presença de Deus está em nosso meio. A presença de Deus está aqui em nosso meio. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós não podemos ter esse pensamento de que é domingo, tenho que ir à igreja, porque senão o pastor vai brigar comigo ou vai me cobrar. Não. Vem à igreja, porque é a reunião dos salvos em Cristo, onde Deus manifesta a sua presença, onde Deus pode te curar, onde Deus pode te libertar, onde Deus pode fazer algo na sua vida, ou na vida do seu parente. (44) Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade. Aqui havia um cuidado mútuo, um cuidado.
Muitas vezes a gente fala assim, fecha os teus olhos e não se preocupa com quem está do seu lado. A gente tem que rever essa frase, tá, irmãos? Eu tenho que me preocupar com quem está do meu lado. Como que ele entrou? Como que ele está? Ele está em necessidade, ele está em dificuldade. Adore a Deus. Louve a Deus. Abençoando o irmão que está do seu lado. Porque aqui havia um cuidado mútuo. E à medida que cada um tinha necessidade, a igreja também, de acordo com a sua condição, ela supria a necessidade daquele irmão. Temos que cuidar uns dos outros. Esse é o sentido real do cristianismo. É um cuidando do outro. É um procurando saber como o outro está. E dando sequência, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, sinceridade de coração. Louvando a Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja, quando ela está fundamentada na palavra, ela tem comunhão, e ela tem vida de oração, ela se torna uma igreja intencional. E nós temos que ser uma igreja intencional. O que é isso? Ou seja, ir atrás das pessoas, cuidar das pessoas, orar pelas pessoas, pregar a palavra. A igreja, ela tem que ser isso, missional e intencional. Se ela não for isso, ela deixa de ser igreja. E aí os crentes, cheios do Espírito Santo, tem que ser alegre, tem que louvar a Deus. E o negócio era tão forte que o povo ia se convertendo. O povo ia vindo para Jesus, ó. Eu quero esses crentes. Eu quero ser que nesses crentes. Será que a nossa conduta hoje atrai as pessoas ou espanta? Então esta é uma reflexão da palavra do Senhor. Nós temos que continuar sendo esta igreja. Continuar agindo como esta igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe. Pastor Elias.